Como assim? Uma terapeuta trans? Claro que sim. E para começar, por dois motivos muito óbvios. O primeiro deles é que a qualidade de um terapeuta em que eu me faria uma sessão ou que eu indicaria não passa por sua identificação, por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero, mas por sua qualidade teórica, clínica, humana como terapeuta. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ninguém pode e deve ser definido por sua identidade de gênero, por sua orientação sexual, por suas preferências sexuais ou pela maneira com a qual ela se identifica. Nós somos muito mais do que isso, muito mais complexos do que isso, e nós não podemos definir alguém simplesmente por um aspecto ou por uma dimensão do seu ser. Mas nós podemos aprofundar ainda mais este ponto, pensando na seguinte questão: o que nos leva a buscar um terapeuta X, Y ou Z? O que nos leva a dar um match com aquele terapeuta e não dar um match com aquele outro terapeuta? Há uma dimensão inconsciente que nós podemos até acessar, mas talvez jamais acessar, e somente lá está a resposta para esta questão, que faz com que certa pessoa, como terapeuta, acione o que o Lacan chama do nosso objeto A, causa do desejo, e outra pessoa não. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Às vezes, as pessoas evitam que o terapeuta tenha um determinado perfil, porque, por causa daquele perfil, pode ser acionado algo dentro dela que ela não quer lidar. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher pode rejeitar a possibilidade de um terapeuta homem quando ela tem uma questão com o pai dela para resolver. A grande questão dela, traumática, a ser resolvida, diz respeito ao pai. E vice-versa quanto a um homem. Quando falamos de uma pessoa trans, nós estamos falando de um sujeito, um indivíduo, que teve, ao longo da sua vida, que passar por certas travessias, por certos atravessamentos que dizem respeito a questões da biologia, a questões das construções sociais de gênero, a questão da construção da identidade, das identificações, das expectativas sociais que os outros depositaram sobre ela. Essa pessoa teve que passar por muitas travessias. E pode ser que exatamente por isso ela possa ajudar muitas outras pessoas que também precisam passar por determinadas travessias, não necessariamente as mesmas que elas. Eu gosto muito quando o Contardo Caligares diz, lá no seu clássico Cartas a um Jovem Terapeuta, e eu concordo em gênero, número e grau com o que ele diz, que quando eu vou buscar um terapeuta, ou quando eu vou recomendar um terapeuta, eu prefiro evitar os sujeitos normais. Prefiro pessoas que não sofram desse transtorno. Então, não me interessaria um indivíduo que tivesse perfeitamente encaixado naqueles padrõezinhos de normalidade socialmente aceitáveis. Esse tipo de analista não me interessaria, nem como minha analista, ou para que eu indicasse. Um analista bom precisa ter trajetória, precisa ter história para contar, precisa ter calos nos pés, precisa ter uma boa dose de angústia e de sofrimento psíquico. E se uma pessoa cis ou trans traz isso, ela pode ser uma excelente terapeuta. Agora, se você não consegue ficar dentro de um consultório com uma pessoa trans, isso diz muito mais respeito a você, a sua sexualidade, do que a pessoa trans em si. Então temos aí, certamente, algo para ser pensado e algo para ser resolvido internamente. O que você achou desse vídeo? Concorda? Não concorda? Gostou? Não gostou? Deixa aqui o seu comentário. Se você curtiu, deixa o coraçãozinho aqui, compartilha com quem você acha que vai gostar deste vídeo.